sou Cristina e esse é o Tudo sobre o Espanhol. E hoje nós vamos conversar sobre uma piada, uma brincadeira do Chaves que nunca fez sentido para quem assistia esse episódio quando era criança. Por que isso acontece? Porque essa brincadeira não faz sentido. É porque a brincadeira é ruim? É porque a piada é ruim? Não. Na verdade, o que acontece é que na tradução do espanhol para a língua portuguesa, perdeu-se a questão do sentido. E como eles escrevem a palavra bala e fazem o trocadilho em cima dessa palavra, não tinha como, ao fazer a adaptação para o português, fazer algum tipo de modificação nessa piada para que ela fizesse mais sentido em português. Mas afinal, quando as crianças perguntam em mais de um episódio, em mais de uma ocasião, se determinada palavra, se bala, se escreve com B pequeno ou B grande. E aí nós temos, inclusive, em um dos episódios, uma resposta do Seu Madruga dizendo: ah, se é tal calibre é com B grande, se é tal calibre é com B pequeno. De onde raios vem isso? Isso não faz o menor sentido. Então, na verdade, isso faz muito sentido e é uma pergunta muito lógica para crianças fazerem no espanhol. Por quê? Quando nós estamos aprendendo espanhol, nós temos uma grande dificuldade com o som de duas letras, o B e o V. B e V, tem certeza? Tá doida? Não, não tô doida, gente, por incrível que pareça. No espanhol, a pronúncia do B e do V da língua portuguesa é B e B, ou seja, eles têm o mesmo som. Em espanhol, o B se chama la B e o V se chama la B ou la UB, mas na prática, o som do B vai estar presente em ambas as palavras. Então, quando nós somos crianças e estamos começando o processo de alfabetização, estamos começando a escrever as palavras e a gente vê bala, a gente olha e pergunta, tá, o som é de B, mas qual B? É o B segunda letra do alfabeto ou é o B que nós também podemos chamar de UB, ou seja, o nosso V? Então, na verdade, a pergunta, a dúvida das crianças não é se é com B pequeno ou B grande. A pergunta das crianças é se bala se escreve com B ou com V. E nós, na língua portuguesa, temos algumas dúvidas parecidas com, por exemplo, os S's, o C, o cedilha, com esse tipo de sonoridade. Só que, como as crianças escrevem no quadro a palavra bala, não tem como fazer uma adaptação dessa piada. Então, ela acaba se perdendo na tradução. Mas essa confusão, ela é uma confusão muito frequente. Para quem lida com os dois idiomas desde pequeno, isso até pode dar um problema. Eu vou contar para vocês uma história pessoal. O meu avô, por parte de pai, era espanhol. Então, ele trazia um sotaque super carregado do espanhol e ele falava algumas palavras em espanhol pura e simplesmente. Só que a pequena Cristina não fazia ideia de quando ele estava falando espanhol ou quando ele estava falando a língua portuguesa. Ele morava na região metropolitana, na Grande Porto Alegre, em uma área mais rural, em uma área que tinha várias fazendas, em que tinha vários sítios. Então, às vezes, a gente pegava o carro e saía a passear. E aí, o meu avô apontava para mim e dizia: olha, mira, labaca. E aí, eu ficava com labaca. E aí, quando eu fui pro colégio para escrever, quando eu fui começar o meu processo de alfabetização, eu olhava a fotinho da vaca e eu escrevia labaca. Então, foi um processo bem engraçado, porque eu ouvia ele dizer labaca e, a despeito de eu estar sendo alfabetizada na língua portuguesa, eu passava exatamente pelo mesmo aperto de qualquer criança que está aprendendo a falar espanhol. Por quê? Por causa dessa confusão de sonoridade. Então, explicada finalmente essa piada do Chaves que ninguém nunca tinha entendido. E se tu queres aprender mais sobre o espanhol, sobre curiosidades, sobre cultura, sobre viagens, te inscreve aqui, ativa as notificações e vem comigo para nós aprendermos mais. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.